Há muito tempo eu preguei sobre a vida de Naamã, estudando sobre a vida dele. Essa semana me deparei com outras coisas interessantes a se compartilhar e a se meditar. E eu quero convidá-los a abrir no segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vale a pena ler toda a história, porque toda a história tem no seu bojo lições especiais, significantes para as nossas vidas. Como eu sempre digo, abra sua Bíblia, grife sua Bíblia, para que você fixe ao máximo aquilo que Deus tem para você nessa noite, para nós. Começando do capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado da sua lepra, tornou-se como uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais
fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. Valeu a pena a leitura, porque aí você tem todos os ângulos da história, todos os aspectos da personalidade de Naamã, do tratamento de Naamã, para tratar a personalidade deste homem. Meus irmãos, a Bíblia sabe do perigo do orgulho e da soberba. Tiago capítulo 4, versículo 4 vai dizer que Deus resiste ao soberbo e concede graça aos humildes. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a queda. Quando Jesus iniciou o seu sermão das bem-aventuranças e o sermão da montanha, ele vai falar sobre os bem-aventurados, e a primeira bem-aventurança não é a arrogância, é a humildade. Bem-aventurados humildes de espírito. O reino de Deus é composto de humildes. É preciso tratar a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas emoções, para não dar vazão à arrogância e nos descobrirmos resistidos por Deus. Isso vale para todos nós. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, novos, velhos, homens e mulheres. É um grande perigo. O Salmo 139 tem a oração mais difícil que alguém pode fazer. Talvez a oração mais necessária que alguém pode fazer. O salmista vai dizer: vê em mim se há algum caminho mau. É um pedido a Deus para que Deus aponte os pecados. Vê se há em mim algum caminho mau. Meus irmãos, Naamã não é crente. Naamã é um homem muito destacado no seu país, chamado Síria, acima de Israel, ao lado do Líbano, hoje. Um homem de sucesso, um militar graduado. Mas eu vejo na vida de Naamã traços do orgulho comum ao homem sem Deus. O que não é comum é a arrogância no homem e na mulher que diz conhecer a Deus. E ele então recebe uma notícia de uma jovem que está ali como escrava na sua casa, que era de Israel. E ela diz: se Naamã, meu senhor, conhecesse um homem de Deus que está em Israel, ele oraria e ele seria curado da sua lepra. Naamã, ele tem uma mente natural. A Bíblia fala, Paulo escrevendo aos Coríntios, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus se discernem não pela lógica e pela razão, mas se discernem espiritualmente. Naamã pensou que uma carta resolveria o problema. Era uma questão de rei para rei. Deus estava tratando Naamã, e eu espero que Deus nos trate, para que o nosso coração seja de fato um coração humilde na presença de Deus. E se a gente tem um coração humilde na presença de Deus, as pessoas que vivem conosco vão dar glórias a Deus. Deus estava ensinando a Naamã. Ele tinha alguns conceitos e alguns pensamentos equivocados. O primeiro deles, ele precisava aprender a não confiar no homem, mas confiar em Deus. A carta é de rei para rei. A esperança e a expectativa era que o rei mandasse que alguém, ou até mesmo o próprio rei, porque o rei no primeiro momento pensou que
O pedido era que o rei efetuasse a cura. Quando a gente coloca as nossas esperanças nos homens, em pessoas, por mais que elas sejam usadas por Deus, elas não são um fim em si mesmas, elas são canais de bênçãos, por intermédio de quem Deus nos abençoa, mas elas não são o motivo das bênçãos, e nem a razão da glória. A glória é para Deus, não é para o homem. Muitas vezes nós pensamos que o pastor tal, a missionária tal, o profeta tal, a profetisa B, C, esses aí vão me resolver o meu problema. Esse é o grande equívoco que Naamã teve, que nós muitas vezes temos, colocamos a nossa esperança, expectativa em homens. E homens são falíveis, são vulneráveis, são falhos. Segundo erro, e que ele precisava aprender, é que a bênção não se compra, mas se recebe pela graça. Naamã pensava, parece que ele morava em Brasília, que um documento governamental e um dinheiro resolve tudo. Ele leva ouro, prata e vestes. A NVI tem essa vantagem, porque a NVI já coloca em pesos e medidas que nós no Brasil usamos. Quilos e metros. São 350 quilos de prata. É prata para mais de metro. 72 quilos de ouro e 10 mudas de vestes. Lá no fundo, pensava ele, se eu der um agrado ao homem, o homem vai me beneficiar. E infelizmente, eu falo isso com dor no coração, muitas igrejas estão usando esse artifício, seduzindo o coração de pessoas, para que elas pensem, que se ela der oferta, se ela der mais do que tem, Deus vai abençoar em todas as áreas, sobretudo na área financeira. E muitos vão para a igreja e dão muitos recursos, porque na verdade estão querendo comprar suas bênçãos. A grande bênção é quando a gente é capaz de dar, como aquela viúva pobre deu, do que lhe faltava, sem nenhum interesse. A grande dádiva é essa, é quando você entende a responsabilidade que você tem no reino de Deus. É quando você sabe que você faz parte de algo maior, não de algo interesseiro, mas porque você é generoso, porque você se compadece e dá, e não para ter nada em troca. Por que Naamã trazia tantas vestimentas, ouro e prata? Nós muitas vezes nos encontramos na mesma situação de Naamã. Terceira coisa que Naamã precisava aprender, que o que impressiona a Deus não é a pompa, mas é um coração humilde e quebrantado. Naamã vai com sua comitiva ao rei, o profeta diz, manda vir aqui, é comigo que ele resolve. Ele chega com cavalos, cavaleiros. Eu acho que o pessoal estava ali só vendo aquele espetáculo monumental, holidiano, carruagens, cavalos, roupas bonitas. E qual é a postura do profeta? Nem sai para recebê-lo. Manda um subalterno falar com o general do exército do rei da Síria. É muita afronta. Não, não é afronta. Aquele homem precisava aprender que não era a pompa que o precedia, que dava a ele dignidade para ser recebido de forma diferente. Deus não se pressiona com pompa. Deus não se impressionou com a beleza do filho de Davi, Absalão. Todos se impressionaram com a beleza de Absalão. Deus não se impressiona. Deus não se impressionou com Eliabe. Eliabe é irmão de Davi, o grande profeta de Israel chamado Samuel. Quando viu Eliabe entrar naquela sala, ele no coração diz, eis o rei de Israel. Aquele homem foi impressionado com o porte. E Deus falou para o profeta na hora, tu vês o exterior, eu vejo o interior.
Eu não me impressiono com isso. E ele então ficou a ver navios, porque nem recebido pelo profeta ele foi. Outra coisa que Naamã precisava descobrir e aprender, que as coisas que queremos, na sua maioria das vezes, não serão e não são do jeito que a gente quer e determina. Um grande problema que todos nós temos tem a ver com as expectativas que criamos. Muitos dos nossos problemas e decepções. Porque a gente sempre coloca as expectativas mais altas possíveis. E quando vamos verificar, elas estão fora de foco, estão muito além. É bem verdade que as expectativas pessoais, daquilo que se espera de nós mesmos, nós sempre colocamos muito baixas. Mas as expectativas que nós queremos do outro são sempre muito altas. E as pessoas não vão corresponder às nossas expectativas se elas não forem reais. Não vão porque elas não têm o que dar. Não tem como dar mais. Mas você coloca expectativa. Avalie as suas expectativas de homens, avalie a sua expectativa de igreja, avalie a sua expectativa de pastor, avalie a sua expectativa de amigos. Eu tenho aprendido a botar o bastão mais baixo, para não esperar demais das pessoas. Para eu me surpreender, porque o bastão está... Você conseguiu pular 1 metro. Eu não boto 3 metros para ele pular de jeito nenhum. Isso é um trato que Deus fez comigo. E eu tenho aprendido nesse tempo a colocar o sarrafo mais baixo. Naamã confessa, se queixa aos seus assessores. Pensava eu que ele ia sair e me receber aqui fora. Pensava ele. É uma expectativa que ele tinha. O profeta nem deu bola para ele. Olha como esse homem tem expectativas. E todas egoístas, soberbas. Porque ele achava que era melhor que outros. Pensava eu que ele sairia, teria comigo, ficaria em pé. Não pode nem sentar, porque o homem disse que tinha que ser em pé. Está aqui. Ele viu, idealizou todo o processo de como seria. Mas quem disse que teria que ser assim? Quem disse que Deus tem que fazer do jeito que você quer? Do jeito que você espera? Quem disse? Eu estou esperando. Não é o que você espera. Jesus ele curou de várias formas e maneiras. Jesus não tinha um método único de abençoar com cura. A gente lembra da história várias vezes, a mulher cirofenícia, o centurião que pediram ajuda por seu filho e seu servo, e à distância, Jesus deu uma ordem e pessoas foram abençoadas, libertas, com uma ordem. A Bíblia diz também em Lucas que Jesus, impondo as mãos, curou pessoas. A Bíblia diz também, em João capítulo 9, que Jesus deu uma cuspida no chão. Ele não pegou água, ele deu uma cuspida no chão. Fez barro. Eu sei que você está dizendo eco. Mas Jesus tem os métodos dele. E é isso que eu quero chegar. E passou nos olhos daquele homem. E a cura aconteceu. Qual o método que você escolheria? Você não precisa nem ir lá em casa. De longe mesmo o Senhor manda. Ou então toca aqui, Jesus, bota a mão aqui. Deus vai dizer, mas eu quero mexer nas suas feridas, para você ser curado. Aquele cego pegou o cuspe, é claro que é o cuspe de Jesus, não é, meu irmão? Mas todo caso, se você fosse escolher, o método, ele que escolhe. Como vai ser, é ele quem dita.
Quem você pensa que é para dizer tem que ser assim? Quem você pensa que é? Pensava eu que ele sairia, estaria comigo, ficaria em pé, oraria, e a doença iria embora. Expectativas. Outra coisa que Naamã precisava aprender para ser curado, antes dos mergulhos, a não desprezar o que Deus prioriza. Esse homem, ele fica indignado e irado. Depois ele começa a desqualificar. É típico do arrogante, do prepotente, do soberbo. Tudo tem que ser menor do que ele é. E ele tem que desqualificar o outro e as coisas dos outros. Isso é traço de soberba. Ele diz assim: não são por acaso Abana, Fafar, rios de Damasco, muito melhores do que esse riozinho que vocês têm, esse rio aí, esse córrego que vocês chamam de rio. Se fosse para tomar banho, mergulhar 7 vezes, eu mergulho lá. Ah, irmãos, tome cuidado. Tome cuidado. Às vezes a gente olha assim, eu lembro de uma história em Belo Horizonte, Jeremias contando uma história de um grupo da igreja dele que foi no interior de Minas Gerais, não tinha igreja presbiteriana, acharam a primeira igrejinha que tinha lá, e eles entraram naquela igrejinha e tinha um irmãozinho falando lá, um português horrível. Aquele irmãozinho pregando, paletó, todo suado, não tinha ar-condicionado como vocês têm. E ele pregava e dizia, fazia uma afirmação de Deus e dizia: é um mistério, né, irmão? Mistério. Não é mistério, não. O irmãozinho falava: é um mistério. Fazia uma afirmação e dizia: é um mistério. E eles cutucando: meu Deus do céu, vamos falar mistério, nós vai, nós vem, meu Deus do céu. Aí aquele homem convidou as pessoas que queriam entregar a vida a Jesus, a frente encheu de pessoas que queriam entregar a vida a Jesus. A um cutucou no outro e diz assim: é um mistério, não é não? É ou não é um mistério? Às vezes a gente não dá nada por um irmãozinho e Deus usa aquela pessoa de forma surpreendente, porque não depende de quem quer, mas de quem usa, de quem Deus resolve usar de misericórdia. Deus nos surpreende. Então, nunca subestime pessoas, nunca subestime igrejas, nunca subestime meios de Deus agir. Sexta coisa que esse homem precisava compreender e aprender. Presta atenção nisso que eu vou dizer. É difícil. Aquele homem tinha que aprender a ser contrariado. Alô, você que me ouve no planeta Terra, você está aqui? Você tem que aprender a ser contrariado. Nem tudo tem que ser do seu jeito. Magoei, vou embora. Quantas igrejas você vai passar? Alô? Por quantas igrejas você vai passar? Porque você magoou e foi embora. Quantas pessoas você vai ficar com o cara amarrado e fechado na igreja? Porque você foi contrariado. Naamã se contrariou, o que é que ele fez? Vou embora. E foi embora. Ainda bem que tem assessor crente. Eu gosto muito, e tem que ser com muito cuidado. Os assessores chegaram e diz: meu senhor, se o profeta tivesse pedido coisa mais difícil, o senhor não faria? Faria.
Aí pediu para o senhor dar 7 mergulhinhos, vai lá, 7 mergulhinhos. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou, mas é só dessa vez. Você tem que aprender a ser contrariado. Nem tudo vai ser a vida. Você sabe disso, né? Que na sua vida, nem tudo é do jeito que você quer. Todos esses comportamentos e atitudes na vida de Naamã revelam muito sobre o que Naamã é, as pretensões dele, como ele se via superior aos outros, como ele queria usar Deus, como ele pensava que dinheiro comprava, que pessoas eram... Ele coisificava pessoas. Isso em todos os níveis de relacionamento. Precisamos ter cuidado. Arrogância e soberba. Parar aqui a história seria injusto para com Naamã. Porque de fato Deus fez uma obra no interior desse homem maior do que a obra no exterior desse homem. A Bíblia diz que ele deu 7 mergulhos no Naamã, no Jordão. E tinha que ser no Jordão. Conhecer Israel é uma experiência fascinante. Primeiro porque você vai se deparar com... Em Israel você tem a maior depressão da face da terra. O mar da Galileia está abaixo do nível do mar, 213 metros. Você imagina, 213 metros, o mar Mediterrâneo está aqui e o mar da Galileia está aqui. O Jordão desce e ele chega no Mar Morto. 400 e tantos metros abaixo do nível do mar, mas o que tem abaixo dá quase, a depender da profundidade, 800 metros abaixo do nível do mar. É a maior depressão da face da terra. Sabe qual o nome, o significado do nome Jordão? Descedor. O que desce. Sabe por que o problema de Naamã não se resolveria no Abana e no Fafá? Por mais que os significados sejam bonitos, um significa rio de ouro e o outro rio caudaloso. Já basta o que Naamã se achava como um homem de ouro, homem caudaloso. Tinha que ser no descedor, tinha que descer. Tinha que descer. Nós precisamos descer, irmãos. Engolir o orgulho muitas vezes. Para a glória de Deus, nós temos que descer, baixar a cabeça. E Deus honre e é justo. Se você for brigar com todo mundo que te afronta, onde é que você vai parar? Tinha que ser no Jordão. Ah, que Deus providencie Jordões para nós hoje. Para a gente descer no descedor. Para Deus tratar o nosso coração. E a gente descobrir que é pó. Do mesmo pó. Que é aquilo que fede, que fica aqui nos seus intestinos grosso e delgado. Pode feder mais do que um pobre. Seria injusto terminar aqui. Porque esse homem foi quebrantado no Jordão, no descedor. E eu vejo aqui alguns sinais de como Deus tratou internamente. Ele ficou como um bebê, a pele dele. Há uma conversão interna, porque a conversão mexe com o nosso brio, com o nosso orgulho. O verdadeiro convertido, ele se submete a Deus, submete aos irmãos. É alguém que aprende o tamanho dele. Se você puder, estiver com a Bíblia aberta. O capítulo 5 ainda, versículo 14. 15, melhor dizendo, versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, presta atenção no desenrolar da história. Esse homem havia recebido a bênção, poderia ter ido embora.
mas algo se processou no seu coração além da sua pele. Ele volta para agradecer. Esse é um sinal que tem conversão na vida desse homem. Coração grato. O que é que o profeta faz? Manda um emissário, ele vai recebê-lo, porque sabia que tinha se operado nele algo profundo no coração. O profeta, que antes havia se recusado a recebê-lo, agora faz questão de recebê-lo. Vá ao encontro desse homem. Porque havia um outro semblante, um outro olhar em Naamã. Alguém havia se encontrado com Deus e havia sido vencido por Deus. Prossegue a história. Esse homem faz uma declaração de fé maravilhosa. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Ele está dizendo, esse Deus de Israel é maior do que os meus deuses lá na minha terra. Lembre-se que nesse período, os deuses estão nacionais. Abandonar o Deus nacional é abandonar a cultura. É como se fosse um contrassenso. Não se pode fazer isso. Esse homem diz que a experiência que ele teve com o Deus de Israel mostrou que Deus é maior do que os próprios deuses do país dele. Havia acontecido algo profundo e grande no coração desse homem. Cadê aquele Naamã de comitiva? E prossegue a história, irmãos. Esse homem não tenta mais comprar a bênção, ele quer dar presente. E aí tem uma coisa linda. É depois que ele recebeu a bênção que ele quer dar presente agora. O profeta não recebeu, mas ele está disposto. Diz aí o versículo 15, o final. Por favor, aceite um presente. O homem não recebeu. Mas a atitude, a postura, a intenção era outra. Olha como a intenção era outra. Antes ele era Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Como é que ele se vê agora? Teu servo recebe um presente do teu servo. Somos iguais, ou até mesmo sou menor. Porque o grande lance da humildade, permita-me colocar isso. O grande lance da humildade é quando você sabe que é melhor do que o outro e se coloca na altura dele ou até mesmo menor do que ele. Esse é o lance da humildade. Filipenses 2 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomando forma de homem, servindo como servo, vivendo como servo. Jesus, querido, quem é humilde não tem problema de identidade não. Quem quer se arvorar de superior tem problemas emocionais e espirituais. O verdadeiro convertido não tem problema de baixar. Por isso que a gente tem que avaliar o nosso coração. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei. E ele faz uma proposta, assim, no mínimo esperável, ou previsível. Ele pede para levar a terra de Israel, porque ele quer adorar o Deus de Israel num pedaço de terra lá na Síria. E pede perdão antecipado. Eu tenho que levar o meu chefe, o meu rei, para adorar o Deus dele, eu vou ter que curvar, mas que Deus me perdoe. Eu vou fazer aquilo ali como ato de ofício para segurar o rei. Não porque eu estou curvando-me diante de Rimon, o Deus do meu rei. E ele diz, vai em paz. Naamã passa por uma conversão, e a conversão gerou nele um homem humilde. Queridos, eu falei no início que a oração mais difícil é aquela que a gente diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. É melhor que Deus fale do que outras pessoas falem dos nossos defeitos e falhas. E nós precisamos ter cuidado, queridos, com arrogância, prepotência.
Porque Deus resiste ao soberbo. Deus dá graça aos humildes. Acredite nisso. Não queira ser lobo, queira ser sempre ovelha. Porque quem defende ovelha é pastor. Quem defende lobo é ele mesmo. Então não queira dizer, esse mundo está tão difícil que a única saída é ser lobo. Ainda acredite que ser ovelha é o melhor negócio. Que Deus trate o nosso coração. E se há em nós algum vestígio de arrogância, prepotência, soberba, que hoje mesmo a gente confesse diante de Deus, a gente saia daqui, como diz a música popular, com pele de bebê. Limpo, por dentro e por fora. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Tem um momento seu e de Deus, ore, peça a Ele que te sonde e você descubra se há em você algum caminho mau nessa área e peça perdão a Deus.